Bom dia, nesta terça-feira, como vocês estão? Espero que está tudo ótimo com vocês nesta terça-feira. Ontem a gente estava conversando sobre aquela palavra selah, aquela pausa na sua vida. Às vezes Deus está dizendo, medita. Às vezes não, Ele sempre está nos pedindo para fazer isso. Mas muitas vezes, para um pouco, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Hoje eu queria mostrar alguns versículos em Marcos capítulo 6. Domingo de manhã, nosso pastor estava pregando usando alguns desses versículos e outros também, falando sobre a incredulidade da pessoa, pessoas que não estavam acreditando em Jesus. E eu estava pensando sobre isso, meditando sobre a meditação hoje. Estava pensando, mas quantas vezes eu e quantas vezes você, nós estamos dizendo que nós estamos acreditando em Deus, confiando em Deus, usando aquela pausa nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não estamos acreditando nas palavras. Não tem capítulo 6 de Marcos. Está dizendo, e partindo dali, chegou à sua pátria, onde ele cresceu, e seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, que era aquele costume naquela época. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas nas suas mãos? Eles estavam perguntando, mas como essas coisas foram as palavras que ele está ensinando? Não é este, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago e José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele? E Jesus lhes dizia, não é profeta sem honra senão da sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E versículo 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E versículo 6 é um versículo que é tão difícil entender, né? Tão difícil não entender, mas tão difícil para aceitar o que ele estava dizendo. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Versículo 6. Está dizendo que Jesus estava dizendo, poxa vida, eu não estou entendendo porque eles não estavam notando tantas coisas que eu fiz. Jesus provavelmente está pensando, eu já mostrei a eles tantas coisas, mas ainda eles não estavam acreditando. Está no versículo 6, e estava admirado da incredulidade deles. E eu tenho que pensar sobre isso. Eu preciso pensar na minha vida. Quantas vezes Jesus estava dizendo, mas poxa vida, por que ele não está acreditando? Por que ele não está confiando? Por que ele não estava mostrando a tua fé como ele deveria? E você, hoje, na sua vida, na sua jornada, na vida que Deus te deu, que Deus está te dando, tantas oportunidades, tantas vezes que eu e você, nós não estamos acreditando, estamos dizendo que nós estamos acreditando. Com certeza essas pessoas que estavam na mesma cidade, mesma pátria, está dizendo aqui, né? De Jesus. Viu ele crescendo, viu ele e de repente ele está ensinando as palavras, ensinando as coisas que eles não estavam. Mas como
Como ele estava entendendo tudo isso? Como ele conheceu tudo isso? E como ele fez tantos esses milagres? O problema foi porque eles não estavam acreditando em Jesus. Hoje, na terça-feira, ontem a gente falou sobre, às vezes tem que dizer pausa, parar um pouco, esperar um pouco. Vamos pensar quem está no controle, né? Hoje, vamos pensar sobre Jesus. Vamos pensar sobre a vida de Jesus. Vamos pensar sobre o poder de Jesus. Vamos pensar sobre o poder que Ele tem na sua vida e na minha vida. Quando você está passando um tempo difícil, de quem está acreditando? Pastor, amigo, amiga, olha, nós precisamos confiar mais. Porque aqui, essas pessoas estavam notando, eles notaram. Está dizendo que eles notaram tudo o que ele fez. Está dizendo no versículo 2 que ele estava ensinando na sinagoga. Versículo 3, ele está, mas não é o carpinteiro? Está dizendo, mas ele não era o filho de Maria? Não há profeta sem honra, Jesus está dizendo no versículo 4. Versículo 5 está dizendo que ele não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curar alguns poucos enfermos. Ou seja, ele não podia fazer muito trabalho, não. Porque eles não estavam acreditando. Talvez, na sua vida, talvez nós estejamos notando muitos milagres, muitas respostas de suas orações. Talvez na minha vida esteja acontecendo que Deus ainda precisa fazer uma obra mais na minha vida, na sua vida. Nós precisamos acreditar mais. Tem dúvidas? Eu tenho também. Mas nós precisamos acreditar mais em Jesus. Ontem a gente notou em Salmos 46. Hoje estamos notando em Marcos capítulo 6. Aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, estavam crescendo com Jesus. Ainda eles não estavam acreditando, e ele está dizendo no versículo 6 mais uma vez, e estava admirado da incredulidade deles. Eu não quero Jesus chegar, poxa vida, por que Marco não está acreditando? Eu não quero ele dizer para você, poxa vida, tal pessoa, eu não quero ele chegar assim, poxa vida, eu não estou acreditando que ela ou ele não está confiando em mim. O que eu já fiz para eles? Então hoje, na terça-feira, pensa bem sobre isso. Como eu falei ontem, pausa, medite um pouco, pensa bem sobre isso. O que ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês até quarta-feira. Tchau, tchau.